Olá, bem-vindos novamente ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Outubro Rosa, sobre o câncer de mama, sobre tratamentos, como que a gente pode lidar de uma maneira mais leve com uma situação como essa. Para isso, convidei a nossa querida Tínia, psicóloga, que sempre está aqui com a gente, trazendo, discutindo assuntos, como a gente se desenvolver melhor nesse aspecto emocional. A Tiele Passos, que também já passou por uma situação como essa, aos 28 anos, não é, Tiele? Bem-vindas, meninas. Obrigada. Sempre um prazer estar aqui. Então, Tiele, já vamos começar. Foi ano passado, então, que você passou por tudo isso? Já tem um ano, então? Isso. Eu descobri em abril do ano passado, com 28 anos. E comecei já de imediato a quimioterapia, né? Por decisão da equipe médica, né? Aí foi a quimio, fiz a mastectomia bilateral, a cirurgia, né? Depois passei pela radioterapia e agora, em julho, fiz a reconstrução, e no qual a gente diz que encerra o tratamento, mas eu continuo tomando o medicamento para não dar reincidiva, né? Que eles dizem. Então é um tratamento aí por 5 anos ainda. Tiele, como é que foi? Assim, eu imagino o susto, né, que deve ter sido, a revolta, a indignação no primeiro momento, super normal. Sim. E em um ano, tanta coisa, né, aconteceu nesse um ano. Fala um pouquinho pra gente. Tanta coisa, eu descobri através da minha irmã por parte de pai, né? Então, quando eu recebi mesmo o diagnóstico, a minha irmã não passou por quimio. Então, eu pensei assim, comigo vai ser igual, né? E só que o meu foi totalmente diferente do dela, e tanto que a gente fez teste genético e não foi hereditário, então viés totalmente diferente, né? Precisei passar por quimio. Então, eu acho que quando a quimio começou a bater, né, que nem eu digo, a gente começa a afundar, o cabelo cai, tudo, acontece tudo, daí que começa a cair a ficha, assim, né? E é que nem eu digo, foi um olhar para dentro de si, sabe? Mas foi na químio que você sentiu mais forte o processo assim de negação? Sim, foi na químio. Quando começou a dar os efeitos, quando eu comecei a ficar com vergonha de sair na rua careca, porque eu não quis usar peruca, eu quis assumir, daí quando eu saía careca, tinha muitos olhares, eu não achava ninguém da minha idade que tinha câncer, achava que era só eu que estava passando, e era pergunta, né? Eu digo, por quê? O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? Por quê? E daí foi onde eu afundei, né? Eu afundei. Mas teve todo o olhar para dentro de si, que eu acho que é a transformação, né? Que hoje eu tenho essa visão que o câncer me transformou, né? Hoje eu agradeço a doença que eu tive. Foi um momento de olhar para mim, de me conhecer. E acho que gerar essa transformação que o câncer traz na vida da gente, quando a gente se permite, né? Bem interessante. Tine, fala pra gente uma coisa que é a primeira coisa que geralmente vem à cabeça, e eu imagino que isso deva ser duplamente complicado lidar. É a questão, porque no seguinte sentido, a gente ouve muito da questão das emoções associadas, doenças associadas às emoções. Então, quando a gente tem um diagnóstico de qualquer problema, a gente geralmente, quem já trabalha com isso, já procura ver, qual a emoção que eu preciso trabalhar. Só que também tem aquela relação falta de perdão. Onde é que eu quero chegar? De como que a pessoa, no caso, não é nem o familiar, mas a pessoa que está com um diagnóstico desse, como é que ela vai trabalhar a cabeça dela? Porque parece muito pesado isso. Sim. Como se não bastasse eu ter que trabalhar uma questão física de recuperação, de diagnóstico, eu ainda tenho que trabalhar o meu emocional como se eu tivesse culpa por ter esse problema. Certo. Assim, o câncer é uma doença psicossomática. Existe uma parte que é genética, mas o resto todo vem em função do social, né? Daquilo que tu vivencia na tua relação com o mundo. Dependendo de onde ele estiver no teu corpo, ele tem uma referência a uma emoção. Então, por exemplo, um câncer de estômago está muito relacionado com raiva. Pessoa que não lida direito com a raiva e vai engolindo, ela chega e gera um câncer de estômago, intestino, essa parte.
Um câncer de garganta, né, o tireoide ou garganta, tem muito a ver com o controle, com essa coisa de tu achar que tu controla todas as emoções e todas as coisas, e tu vais engolindo e faz o que a gente chama de coleira de cachorro, né, que dá aquela trancada, tu segura, e aí tu rompe num câncer desse tipo. O câncer de mama, ele tem tá muito relacionado com a feminilidade. Uma mãe, por exemplo, que tem um câncer de útero, geralmente está associado com uma decepção com um filho. Alguma coisa ali vai fazer e vai gerar tudo isso. Então, essa parte é a nossa parte mais de referência de quem nós somos como mulher. Então, de repente, tu descobrir uma menina jovem, extremamente saudável, com o corpo todo saudável, um problema que é, desde sempre, considerado uma sentença de morte, é tu dizer, cara, o que eu fiz para Deus para merecer uma porcaria dessa? Né? É uma agressão muito grande, muito grande. Então, eu acho que o primeiro impacto é esse, é tu olhar e dizer, né, tá, mas eu nunca senti nada. Então, estão mentindo, né? Isso não é comigo. Então, tem a negação. Depois vem essa revolta. Por que eu? Por que comigo? Né? O que eu fiz para merecer tudo isso? Então, quanto mais nova tu és, ou independente até de quanto tu és nova ou não, depende da tua maturidade emocional, tu vais entrar num turbilhão de dor, que é natural. Tá? Por quê? Porque é uma situação totalmente nova no teu meio. Vais entrar no sofrimento, vais entrar na tua dor, e eu acho que aqui vem uma coisa que a gente tem que ressaltar muito. Na hora que eu estou vivenciando a experiência de descobrir que eu tenho uma doença tão agressiva assim no meu corpo, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, o que eu fiz para gerar isso? Porque nós vamos em busca, já que eu sou saudável, já que eu tenho tudo certo, já que eu me alimento bem, já que eu faço esporte, o que eu fiz para gerar isso em mim? Então, gera uma culpa contigo mesmo. E a outra, é o momento que tu precisas parar. Necessariamente tu precisas parar para pensar sobre. E ao mesmo tempo é um momento que tu não podes parar, porque tu tens que ir enfrentar a própria doença. Então é uma briga que tu queres sossego e silêncio, e o mundo te obriga, vai lá, vai fazer cirurgia, vai falar com fulano, como é que tu foi, onde é que tu foi, como é que foi, fosse falar com Beltrano para fazer a químio, não sei o que lá, e tu fica naquele torpor. Eu acho que enquanto tu estás vivenciando tudo isso, tu estás no que a gente chama de torpor. Tu até faz, mas é robotizado. Então, aquilo te consome. Isso falasse, achei interessante, em relação a ela, não tem nova coisa e tal, mas eu fico imaginando, agora me passou pela cabeça, assim, pessoa que já tem uma certa idade e que de repente não se cuidou por diversos fatores, e quando vem, aí o sentimento de culpa ainda é maior ainda. Sim, sim. É como se fosse um castigo, aí exato. Né? Aí, tu vê bem, isso tudo gera culpa, que vai gerar uma dificuldade em perdão. Então, vai bater numa outra ponta. Como que eu vou me perdoar se eu gerei em mim uma doença desse nível? E a gente sabe que é assim que acontece. Mas, como eu estou no meio do turbilhão, eu não posso nem pensar sobre isso. Então, neste momento, eu vou lá, abro a minha caixinha, jogo lá dentro esse sentimento e escondo. E vou tocar. E aí eu tenho que fazer caras e bocas, eu tenho que sorrir, eu tenho que ser forte, porque todo mundo bate nas costas e diz, seja forte, menina! Sim, tu tens que enfrentar muito bem tudo isso. Isso é muito, ainda mais quando a gente entra nessas redes sociais, daí vê, fulana fez e tá rindo, fulana fez e tá rindo, e daí tu tá ali em casa morrendo, eu digo, meu Deus do céu. Onde é que tá o meu erro? Onde é que tá o meu erro? É interessante isso também que a Thierry colocou, né? É que como se, hoje em dia está tudo muito fácil, até fazer uma quimioterapia, está tudo muito fácil. Muito, E não é assim, você também tem que viver essa dor, né? Exatamente. Se permitir estar ruim e não querer falar com ninguém, está tudo certo. Só que veja, como a situação exige urgência, tu não tens tempo para vivenciar a dor. Então, o que geralmente acontece? Depois que tu fez todo o tratamento, depois que tu já está no processo de remédio oral dentro de casa, que tu não precisa estar lá toda semana, que tu não precisa te preocupar com o cabelo, que já está tudo natural, a tua vida começou de novo a engrenar, 6 meses depois tu tens a famosa depressão, que é natural, naturalíssima por sinal. Tá? Por quê?
É como se a gente dissesse, agora eu posso abrir a caixinha e eu posso me permitir sentir a minha dor. Porque agora eu já venci o problema. Aí todo mundo diz, mas como? Agora que tu já passou por toda a dor, que tu já te resolveu, que já fez tudo, agora como é que tu tá chorando aí, que tu não quer sair, que tu não quer fazer isso, que tu não quer fazer aquilo? As pessoas não entendem o sofrimento que estava lá guardado. E é natural. Né? Então, eu acho que a grande dificuldade que qualquer pessoa que passe por uma doença grave e que consiga sair dela, né? Porque tudo bem, graças a Deus já tirou, tá lá, tu vais ter aí o que a gente chama de manutenção, ok, e cada vez que vai chegar o dia de fazer o exame, levanta todos os fantasmas possíveis e imaginários, porque vem tudo à tona, né? Tu amortece durante 1 ano ou 6 meses, e aí, putz, tá na hora. Mas tudo bem, só que naquele momento ali, que depois já passou aquele turbilhão, é a necessidade que a gente tem de olhar para si e aí buscar aquilo que tu falou antes, que não é por quê, é para quê. Isso é bem interessante. E tu falaste bem o caso do paciente, né? Do paciente. Mas e assim, essas pessoas que ficam, vamos lá, por que você está assim? Mesmo que seja de uma maneira errada, não seja a melhor maneira possível, mas a intenção é positiva. Sim, eu acho que é fundamental, tipo assim, a rede de amigos, né, que eu digo que a gente tem, né, que nutre aí da vida, e esses que não saem de perto, porque eu tenho muitos relatos de amigas que eu conheci agora de câncer, né, que dizem que os amigos se afastam também, porque tem esse lado, né, eu não posso dizer isso porque a minha vivência, eu trouxe todos eles para perto e eles vinham e se aproximaram, e tirar a gente, eu acho, também daquele momento ali, porque a gente está vivendo câncer. Então, quando vem uma pessoa de fora, assim, te tira dali, sabe? Eu tive amigos que vinham na minha casa me buscar, me levavam para a gente fazer um passeio e me traziam de volta. Daí, tipo, porque, né, daí tem toda a mobilidade de vir em casa buscar, porque a gente não pode pegar ônibus, porque a imunidade está baixa, tudo mais. Então, compreenderam todo esse momento. Isso é fundamental, sabe? Não, e é o ato, né? Sim, não é para onde levou. Sim, não é para onde, é a atitude. Da pessoa ter feito, da entrega, ainda mais hoje em dia que a gente não tem tempo para nada, né? Porque o nosso tempo acho que é a moeda de maior valor que a gente tem. Então, a pessoa, ela querer fazer algo e não medir esforços para isso. Sim. Isso é importantíssimo. Nem sempre, só que assim, se o grupo é bem amigo, ele vai entender o momento que tu diz não. E não vai achar isso como sendo, ela me negou. Eu já tive relato dentro de consultório de pessoa que vivenciou tudo e um amigo chegou para ela e disse, mas por que tu não me avisou que tu estavas passando por isso? Hoje, naquele momento de dor, tu tá lá pensando, eu liguei pro fulano, não liguei pro Beltrano, eu tenho que lembrar de ligar para ele. Cara, então, quando tu tens uma rede de amigo que sabe que o que ele precisa te dar é o apoio, e o apoio pode ser, estou aqui. E não é estou aqui, como é que você está? Não falar nada, só sentar. Não pergunte. Esse como você está, é que nem eu disse, porque eu saí de todos os grupos, né? Mas eu acho que é esse que é o desafio, porque as pessoas, às vezes, essas que se afastam, porque elas não sabem como lidar com essa dor, porque muitas vezes elas negam a dor. Elas têm dificuldade. Mas é que no momento que a gente está passando essa perguntinha, como você está, tinha muitas, assim, eu digo, meu Deus, dá vontade de responder, eu tô com câncer em casa, sabe? Exato. Tipo, péssima. Péssima, tô sabe? péssima. E daí quando tu responde, tô péssima, aí às vezes o outro lado também não tem aquela compreensão de tipo, então fala o que tu quer, sabe? Então... Porque não quer ouvir. Ele só quer fazer o proforme, de dizer, e eu te perguntei, como a gente diz, né? Passa na rua, oi, tudo bem? E se tu disser não está bem, o outro diz, vou fingir que não ouvi, porque eu não quero saber. Né? Sério? Claro, comum. Testa para te ver. Passa na rua. Mas nesse contexto... Sim, porque assim, um problema deste nível numa pessoa do nosso núcleo significa que eu também sou vulnerável. Eu também corro risco. Então, isso mexe com os meus medos. Com as minhas fragilidades. As minhas fragilidades. Então, ou eu me afasto totalmente e não quero vivenciar aquilo, ou eu chego perto, mas também não quero que fale, porque eu tenho uma obrigação de estar perto,
Ou então de animar, de fazer com que Exato. a pessoa... E às vezes a pessoa também não está em Exato. condições de fazer isso. Ou até o que nem eu dizia, porque é a famosa história, né? Os amigos que a gente tem, que é cúmplice, conta-se na mão, né? Exato. Então, nesses daí é a divisão, né? Porque quando eu dividia o que eu estava sentindo, ele também me trazia. E, por um lado, era bom, porque eu digo, não é só comigo que também está acontecendo alguma coisa. Eu não tenho que ser super feliz, alegre o tempo todo Sim, para me curar, sim. porque tem isso, né? Exato. Então eu tenho que ficar sempre positiva, Exato. positiva. Se eu estou mal, então assim, vou piorar, porque eu que estou produzindo isso dentro de mim. Sim, essa coisa do pensamento, né? Eu ficava muito assim, eu digo, meu Deus, se o pensamento tem poder, eu digo, ferrou, né? Porque eu só estou pensando coisa ruim. Aí eu tô me matando. Tô me matando, e já estou com um negócio dentro de mim, daí não estou conseguindo produzir coisa boa, eu digo, ferrou. Mas como é que eu posso produzir algo de bom se eu não consigo ver o que é o ruim? Sim, exato. Sim. Se aquela animação, eu acho fantástico, divertidamente, né? A importância da tristeza. Exato. Sim. O divertidamente. Exato. Né? É importante demais. Ela foi vital ali naquele contexto. Exatamente. Quem não assistiu, assistam, que vale a pena. Exatamente. Então, para poder lidar com tudo isso, eu preciso parar para sentir, né? Então, o meu grande amigo vai chegar para mim e vai fazer isso, e não vai dizer, estou aqui. Ele só faz isso. E se eu quiser, ela vai botar a mão na minha mão. E ela vai saber que eu estou junto. Leva um bolinho, né? Alguma coisinha. Depende, porque quando tá assim, não quer nem comer, né? Não quer comer, aí vê aquela montoeira de coisa, ainda fica com um cheiro incomoda. É aquela história que no começo até eu recebia bastante visita e queria que eles chegassem lá em casa, né? Mas depois teve uma época que eu não queria, daí eles perguntavam e diziam, não, eu já tenho médico, eu já tenho consulta, tudo mentira, eu não queria que ninguém fosse mesmo. Mas tinha aqueles amigos que ainda iam, né? Então, tipo, não sei se tem dica para se dar, mas é que nem eu digo, vai, sabe? Vai na casa do Eu já ia dizer assim, respeite o momento, não force a barra. Né? Olha que interessante. Depende da pessoa, depende de cada caso, mas assim, eu vejo também no meu período de quimio, eu fiz aniversário, né? Aí eu não queria que ninguém fosse lá em casa, né? Tava careca, tava horrível, tava mal. Aí fizeram uma festinha surpresa, sem eu saber nada. Quando eu abri a porta, que tava aquele monte de gente na porta da minha casa, com bolo, com balão, com vela, com não sei o que, eu digo... A sensação na hora, quando eu abri a porta, eu queria fechar e que todo mundo fosse mal. Mas daí, quando eu vi que estava todo mundo ali, eu digo, cara, tá todo mundo aqui porque gosta de mim, sabe? Aí caiu, sabe? Eu acho que foi ali também a chave, assim, que eu comecei a... talvez, se tu não, vou dizer que necessariamente, mas que talvez tu não tivesse tido a oportunidade de ver tão de perto esse afeto, esse carinho, se não tivesse passado por uma experiência assim. Sim. Então, nesses momentos, né, a gente... aconteceu comigo, eu estava até falando no início, antes de começar a gravação, isso, eu fiz, normalmente a gente tem que fazer, ano passado eu não fiz o meu exame, mamografia, fui na minha médica, ela faltou me dar uma surra, tirar o cinto e me bater, sério, ela foi extremamente agressiva, e ao ponto dela dizer, não vou te passar mais nada porque tu não faz. Ui! Aí eu disse, não, pode passar, que eu vou fazer dessa vez. Aí ela bem braba, olha, eu vou passar, mas se tu não fizeres, tu não precisa nem voltar aqui. Estou dizendo bem brava. Aí eu falei pro meu irmão que é médico, ele disse, ela tá certíssima. Sim. Mas enfim, fiz aí mamografia, tem que fazer ultrassom, e eu assim, não, era só o que me faltava. Não tenho tempo e a dificuldade. E deu que eu tinha que fazer uma biópsia. Quando deu a biópsia, eu já disse, não, eu não acredito. Aí a primeira sensação, né? Como é que eu vou colocar na minha agenda isso? Aí vem um monte de coisa na cabeça, porque você já se imagina na situação. Eu disse, como é que eu vou colocar na minha agenda um tratamento? Olha a cabeça da pessoa. Como é que eu vou conseguir coordenar isso? E aí aquela indignação. E aí a viagem, né? Que aí você já começa a pensar um monte de coisa. Eu disse, aí, meu Deus, o que eu fiz? Quem que eu preciso perdoar? Olha a cabeça da pessoa. Você que chegou num ponto, eu passei, acho que foi uma semana, com diversas coisas passando na minha cabeça, ao ponto de eu chegar e dizer... Senhor, tu sabes de todas as coisas. Então, se esse for o teu objetivo para a minha vida, tá tudo certo. E, às vezes, esse tipo de susto, situação, nos confronta a nossa vida de uma maneira que realmente a nossa rotina não nos permite refletir. Deu tudo certo, deu tudo ok, mas essa semana eu estava com medo até de ver o resultado. Porque eu tinha assim, eu tenho uma live para fazer isso. Não vou ver agora, porque se der alguma coisa negativa, isso já vai influenciar. Saiu o olho vermelho. Eu não vou ver agora porque eu tenho um projeto para apresentar, então se for agora, isso vai influenciar. Eu disse, não, quer saber de uma coisa? Eu vou ver e tá tudo certo, Deus tem o melhor para mim, independente do que seja. Se for para ir para Ele, tá ótimo.
No início do ano me fizeram uma pergunta no inbox, toda semana eu abro a caixinha do inbox lá do Instagram, e me fizeram uma pergunta: se você tivesse 3 dias de vida, o que você faria? Isso mais ou menos na época do meu aniversário. Aí eu falei, um dia eu ia reunir com a família, outro dia eu reunir com amigos, outro dia eu ia aproveitar a natureza. E agradecer muito todos esses anos que eu vivi até hoje. Ponto. E foi sincero aquilo que eu coloquei. Aí, na hora, quando eu tive esse diagnóstico, me veio tudo isso. Eu disse, meu Deus, será que é um sinal? Aquela pergunta, porque passa tanta coisa na cabeça. E eu disse, não, eu tenho que ter... Eu não vou dizer que se fosse necessariamente a minha reação seria essa, mas naquela semana eu senti muitas coisas, assim, no sentido de negação, no sentido de revolta, no sentido de ter que parar e fazer alguma coisa. Depois eu disse, meu Deus, que egoísmo meu, eu por uma questão de dias de exame eu estou me debatendo. Imagina que tem que fazer um tratamento de verdade. E dependendo do problema, é mais ou menos tempo, né? Então... eu acho que é muito bom para fazer com que a gente reflita a nossa condição de humanidade, até para a gente aceitar as nossas imperfeições e vulnerabilidades, que são inúmeras. Sim. E que está tudo certo. Né? A gente não veio aqui para ser perfeito, a gente está no processo. E se tivesse a hora, também eu ia dizer, ok, já cumpri minha missão aqui. Só que é complicado isso, não é? Sim, sim, é. E que nem tu trouxe ali agora, tipo, eu não tenho tempo, né? Nossa, quando eu descobri também, eu fui pra minha médica, ela disse, não, tu vai começar aqui na semana que vem. Eu digo, tá, doutora, não, mas eu trabalho de tal horário, não sei o que dá. Não, tu vai parar. Eu digo, não posso parar, não tem como parar. Hoje em dia não dá, não. Aí, sabe, tipo, tu não tem tempo para isso. Os meus sonhos, né? Aquela coisa da Gol, lembra do teste, né? Para ser aquilo que tu estavas planejando. Sim, surgiu justamente no período. No período, sabe? Estava no momento de auge da carreira, que nem eu digo, né? Mas é aquele momento que te dá, sabe? Daí é onde vem a questão de olhar para dentro, o feminino, que nem tu trouxe, né? Que hoje, depois eu passei, que nem eu digo, foi a transformação da menina para mulher, sabe? Porque tinha coisas muito de menina e fui me descobrindo coisas que hoje eu sou uma mulher, sabe? Hoje eu digo que eu sou uma mulher. E é fato, assim, tu te descobrir, que nem eu digo, eu não me conhecia como eu sou, vários processos, eu tive muita é uma universo, mais bela, né? E confiante também, né? Você passou 2 vezes. Isso, é o universo que traz essas pessoas, a partir do momento que eu quis também, que eu fui atrás, sabe? Porque teve um momento que eu não queria, que eu me fechei, mas quando tu te abre, o universo, ele te ajuda, né? E vai acontecendo as coisas e vai surgindo oportunidades que tu tem que aproveitar. Isso é interessante falar, até para quem está ouvindo e de repente está tendo um diagnóstico agora, que é procurar ver isso, né? Eu acho que essa metáfora que a gente usa muito da borboleta, da transformação, eu acho que uma situação como essa, qualquer problema de saúde, assim, né? Que exija a pessoa ela entrar e se trabalhar. Eu acho que é perfeita essa metáfora, né? Sim. O famoso autoconhecimento, né? Que antes eu lia, eu fazia, autoconhecimento, não vou me conhecer. Mas pega um papel, escreve, né? Os teus defeitos, as tuas qualidades. A pessoa para, ela não sabe. Qualidades, não sai dali, né? O defeito não sai. Então, tu parar e fazer essa reflexão é muito valioso. É muito rico, né? É bem isso. E o legal nisso tudo é essa capacidade de parar. Veja, para ela poder chegar a florescer, ela teve que parar. Então, não adianta a gente querer imaginar que nós vamos passar por cima disso no oba-oba. Não dá. Tem que parar. Né? Tem que parar para germinar, para organizar, para entender, para daí ir em busca. Então, não dá nem para dizer, não, porque eu me fechei e o mundo ficou lá fora. Não, era necessário o fechamento para te poder chegar depois e se abrir. Senão não funciona. E é por isso que sempre quando eu ouço alguém que já passou por uma dificuldade como essa, um tratamento de câncer, seja qual for, agradece pelo fato de que foi o momento e a oportunidade que a pessoa se obrigou a parar. Exato. Porque se não fosse assim, ela não se permitiria fazer esse movimento. Exato. Agora veja, sempre lembrando o que acontece conosco, tem que fazer a mudança em nós. Sim. Dona Zígride, você recebeu um recado. Sim, não. Né? Então a gente tem que ter essa clareza. Eu tive um câncer, não foi de mama, né? E depois de 1 mês depois eu tirei a tireoide, eu descobri um outro foco embaixo da mandíbula. E também estava na vida, no auge, aquilo tudo, eu entrava no consultório às 7h30 da manhã e saía às 9 da noite.
Nossa. E sem parada. E de repente, tu tens que parar na marra, tens que fechar um consultório, que é o teu ganha-pão. E aí tu tens que refazer. Né? Então, é importantíssimo, gente, é importantíssimo. E é incrível como as coisas surgem, nós somos supridos, né? Que eu acho que esse que é o medo e a necessidade de sobrevivência, eu acho que ela está muito atrelada a isso, né? Quando vocês dizem parar agora, eu não tenho condições no momento de parar, porque são muitos projetos, são muitas coisas rodando e que dependem de mim, mas quando você vê que você não é autossuficiente e que de repente é uma oportunidade que Deus está te dando para você se apoiar também em outras pessoas. Exato. E tá tudo certo, né? Você não deixa de ser tão importante, você não é menos importante, porque muito pelo contrário, eu acho. Legal, nós somos juntos. Exatamente. E trazendo o que a gente trouxe, é o saber pedir ajuda, né? Eu acho que depois desse momento parei e consegui pedir ajuda para o outro, sabe? Porque a gente quer resolver tudo e fazer tudo porque eu sou capaz e eu acho que se não é a sociedade, é a gente mesma que se cobra, né? Por ser mulher, por ser isso, por ser aquilo, por tenho 30 anos e tenho que ser, tenho que ser e não tem que ser nada, sabe? Tem que se permitir ser tudo que você puder ser. Quiser, sabe? Naquele momento. Exatamente, aquele momento, às vezes é um momento para você mergulhar dentro de você e se conhecer de uma maneira que talvez se não fosse isso, você não se conhecesse. Sim, é bem isso. Agora pensa, se ela não tivesse passado por tudo isso, como ela estaria hoje? Né? Os valores mudam, né? Que nem a gente diz, essa questão tipo de não ter tempo. Hoje, o tempo que eu tenho com X pessoa, eu digo, eu estou ali com ela, sabe? É valorizar o tempo que eu tenho com aquela pessoa. Se eu estou aqui agora, eu estou aqui agora. É presença, né? Presença. Acho que quando a gente descobre o significado mesmo disso, tipo, aí tu consegue dar valor ao tempo, né? É verdade. Perfeito. Meninas, maravilhoso nosso bate-papo, né? Super rapidinho, como sempre. Tão bom. Tão bom. Obrigada, Tchely, por compartilhar a história. Tini também, por compartilhar. Tini, deixa O que as pessoas podem fazer no momento desse? Olhar para si, olhar para o outro. Qual seria hoje o conselho que você daria para quem está te assistindo? Quem descobriu agora, abriu o diagnóstico e viu, primeiro se deu direito a chorar. Sabe, não tem que ser forte, tem que sentir. Chora, se precisar, pede colo de alguém e diz, não fala nada. Não me diga o que eu tenho que fazer, nem coisa nenhuma, porque eu vou ter tempo para pensar sobre isso. Só me dá o colo que eu preciso. E depois que tu tiver te dado todo esse direito, respira e olha em volta. Como tu mesmo dissesse, era uma única de 28 andando na rua sem cabelo. E de repente ela descobriu que não era única. Então é isso. A gente tem que saber que nós estamos juntos e se isso está se passando com você, é porque você tem condições de fazer a mudança no meio. É o teu objetivo. Obrigada, meninas. Vocês podem encontrar a Tini, a gente sempre fala, Bettina Corbeta, pelo Instagram, Facebook. A Tini sempre está dando dicas lá, a Tchely Passos também no Instagram. Nosso próximo programa vai ser sobre empreendedorismo feminino. Não percam, que está demais. Um beijo, até o próximo programa.